Olá, turma! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. E na nossa aula de hoje nós vamos tratar sobre questões relacionadas à hereditariedade. Porque algumas pessoas costumam nos dizer: ah, você tem olhos de sua mãe, o nariz do seu pai e o sorriso de sua avó. Porque se nós temos essas semelhanças, somos tão diferentes dos nossos parentes? Como essas características são passadas de gerações para gerações? Todas essas características são passadas? Conseguimos ter características que não estão relacionadas à hereditariedade? Lembrando que a hereditariedade é um processo biológico resultante dessa transmissão de características. A partir de agora, vamos estudar e aprender como a humanidade tentou desvendar essas questões relacionadas, especialmente com Gregor Mendel e seu trabalho científico com as ervilhas. Como essas características eram passadas de gerações para gerações, começou a instigar e a aguçar vários cientistas desde a antiguidade. E para entendermos como essas questões acontecem, precisamos entender a história desde o início de Gregor Mendel. A família de Mendel era simples, trabalhava com a agricultura, especialmente cultivando frutos. Conhecer como acontece o cultivo e a reprodução era essencial para a sobrevivência deles. E isso foi muito importante para o trabalho de Mendel, porque ele já conhecia como acontecia a questão da reprodução. Mendel entrou em um mosteiro augustiniano. Esse mosteiro tinha como característica um pequeno jardim. E nas horas vagas, Mendel ia para esse jardim, cultivava, cuidava desse jardim e ele ficou cada vez mais apaixonado e fascinado pela natureza. O porquê de tantas espécies, o porquê de tanta variação de vida. E aí ele começou a pesquisar mais e estudar sobre isso. As pessoas da época de Mendel já tinham conhecimento sobre o óvulo, sobre o espermatozoide, mas não sabiam como eles se combinavam de certa forma para produzir uma nova geração. E a teoria que dizia e explicava até naquele momento era a chamada teoria da mistura. A teoria da mistura dizia que um pai e uma mãe se fundiam de tal forma fazendo com que seus filhos fossem resultado de uma mistura dos dois. Ou seja, o material hereditário seria uma espécie de fluido que passava de um ser para o outro. De acordo com os conhecimentos deles da época, por exemplo, se animais pretos eles cruzavam com animais brancos, seria o resultado entre preto e branco. Ou seja, esse animal produzido seria cinza. Só que eles perceberam algumas coisas, por exemplo, dois cachorros pretos, eles acasalaram e tiveram um filhote de pelagem marrom. E eles perceberam que os defensores dessa teoria da mistura não poderiam explicar por que isso acontecia. Isso encerrou completamente a ideia da teoria da mistura. E foi aí que surgiu Mendel. Mendel estudou matemática, física, botânica, história e ele dava aulas de ciências. Mendel logo se viu ensinando falsas teorias da herança, como a teoria da mistura, que para eles cada espermatozoide era como se fosse uma pessoa completa em miniatura e o óvulo estava lá e servia como alimento. Até para as crianças de 12 anos, eles desconfiavam dessa ideia. Lá na metade do século XIX, todas as ideias da mistura, ideias mantidas da biologia, estavam para ser derrubadas. Inúmeras ideias diferentes estavam na cabeça de Mendel. Suas observações com o mundo condizia um novo modo revolucionário. Ao pensar sobre a hereditariedade, para tentar explicar isso, ele precisaria de algo vivo e com essas características. O que ele pensou? Se a matemática pode desvendar a física, por que não a biologia? Então ele precisaria de algo fácil, de fácil contato e de fácil cultivo. Foi aí que surgiu
e que ele pensou nas ervilhas. Mas, professora, por que ele escolheu as ervilhas? Por que as ervilhas? Então, as ervilhas são plantas de fácil cultivo, apresentam um ciclo de vida curto, possibilitando a observação de várias gerações. Elas produzem grandes números de semente, têm características fáceis de ser observadas e comparadas. Por exemplo, temos ervilhas verdes, amarelas, com vagens lisas e rugosas, e elas podem se reproduzir por autofecundação. Como assim? Cada flor apresenta as estruturas reprodutivas, tanto masculina quanto feminina, garantindo assim uma linhagem pura. Ou seja, o conjunto dos indivíduos eles iriam apresentar as mesmas características observadas em seus progenitores. Mendel tentava entender como certas características passavam de uma geração para outra. As ervilhas podem ser, como eu disse para vocês, lisas ou enrugadas. Em uma espécie de estufa, Mendel plantou a metade de ervilhas lisas e a outra metade de ervilhas enrugadas e deixou-as crescer. Depois de crescidas, ele cruzou uma ervilha lisa e uma ervilha enrugada. Se a teoria da mistura ela fosse realmente verdade, essas ervilhas não seriam nem lisas e nem enrugadas, seriam um meio termo entre as duas, seria uma mistura. O que aconteceu? Surpreendentemente, todas as ervilhas que a planta cruzavam, elas produziram lisas. Então, a característica de ervilhas enrugadas desapareceu completamente. Mas por que isso? Por que aconteceu? Essas ervilhas que tinham sido lisas, Mendel deixou com que elas se reproduzissem elas mesmas, porque elas fazem autofecundação, elas mesmas podem se reproduzir. Por quê? Porque elas têm o pólen e o óvulo na flor. Aconteceu algo surpreendente. As enrugadas, elas apareceram. Mendel, então, começou a contar. Deu aproximadamente 6.000 ervilhas lisas e menos de 2.000 ervilhas enrugadas, ou seja, a probabilidade de 3 ervilhas lisas e uma enrugada. Ele percebeu então que a ervilha de característica lisa, ela predominava sobre a característica recessiva. E agora precisamos compreender sobre 2 termos importantes, o termo dominante e o termo recessivo. Uma característica dominante, ela geralmente é apresentada por uma letra maiúscula, Azão, Bzão, enquanto a recessiva ela é representada por uma letra minúscula, Azinho, Bzinho. Uma característica recessiva, ela só aparece quando a gente tem a ausência de um gene dominante. Um gene é um trecho do DNA de uma molécula que possui a função de transmitir essas informações. E nós temos os alelos, que são pares de gene que ocupam o mesmo lugar na cadeia do DNA. Essa formação ela acontece através de um cruzamento genético entre 2 indivíduos da mesma espécie. No caso de Mendel, a ervilha ela se autofecundava porque ela tinha o sistema reprodutor tanto masculino quanto feminino. Na espécie humana, a gente tem o pai e a mãe. A formação desses pares, pessoal, podem acontecer de 3 formas. A gente tem o homozigoto dominante, que é azão-azão. O heterozigoto dominante, que a gente tem o azão e o azinho. E a gente tem aquele homozigoto recessivo, azinho-azinho. Então, vamos lá recapitular. A característica dominante, ela, independente do seu modo de formação do alelo, elas sempre se manifestarão. E os recessivos, eles
genes que ficam escondidos, inativos na presença de quando nós temos outro dominante, algum azão, algum bezão, e elas só manifestam suas características quando combinados com outros genes recessivos. Então, o que aconteceu? Quando se teve o cruzamento, por exemplo, do primeiro exemplo do vídeo, de 2 cachorros pretos que geraram um cachorro de pelagem marrom, em algum momento, essa característica recessiva estava presente em um deles. Por mais que seja difícil de se aparecer, essa característica de pelagem marrom, ela estava presente em um deles de modo recessivo, escondido, inativo. Quando o outro parceiro dele, que também tinha essa característica recessiva, se juntou, e aí ela aparece. Por isso que podem acontecer de 2 cachorros pretos gerarem um filho de pelagem marrom, dependendo da característica. Então, a partir dessa descoberta de Mendel, essas características dominantes e recessivas explicavam diversos fatores. Agora, eu vou apresentar algumas características dominantes e recessivas que estão presentes em nossos dia a dias e para que nós possamos perceber e diferenciar características dominantes e recessivas. E com isso, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!